Eu sinto que no meu trabalho, no meu processo criativo, eu tento trazer essas mensagens que eu recebo para o mundo também, para que não seja só a minha libertação, mas que a minha comunidade também se liberte comigo. E que a gente possa junto ir quebrando essas correntes e quebrando essas barreiras, esses bloqueios, e possa se empoderar do nosso corpo, do nosso movimento, da nossa voz, dos nossos traços. E compreender que o que disseram ser demonizado, na verdade, é o nosso sagrado. Tudo. E aí, boa noite, Olha, que maravilha! como estão? Tudo certo, e tu? Também. Ah, que lindeza! Eu acho que a internet tá boa pra gente hoje. Ai, que tudo! Vai dar tudo certo. Ah, querido, muita felicidade de você estar aqui hoje, Eu nesse primeiro também, dia de março, né? Abrindo aí esse mês. também estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz com o Ah, convite. Vamos abrir os trabalhos. Eu amo. sim. Como é que tá essa Salvador, que eu tô com saudade? Babado, né? Muita coisa acontecendo, muito caos, muita beleza também. E é Sim. isso, venha acompanhar como é que tá. Como é que tá por aí? Ai, por aqui tá um deserto. Eu tô no interior, né, em Conquista. E aí, tipo, carnaval, você vê assim um carro passando lá longe. Eu acho que realmente é a época mais vazia da cidade. Que tudo! É uma delícia, com certeza. E eu que quando morei em Salvador só morei no circuito, nossa, é babado o carnaval, né? Mesmo você não querendo, você dentro do circuito é babado. É muito fluxo. Mas então a gente vai abrindo os trabalhos, as pessoas estão entrando. A gente vai iniciar agora a sétima live, Kaiokan, aqui na nossa frente. E o projeto tem um apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa de Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Primeiro, agradecendo novamente a presença desde da disponibilidade do primeiro contato que eu fiz no Use Máscara Transbond lá em 2020, sua disponibilidade. Sapa Monstro, não poderia pensar em outra pessoa. E quem é Caio Khan em 2022? Então, pergunta babado, né? E esse é um lugar muito temporal mesmo, de quem eu me reconheço hoje, agora. Mas Kaiokan sou eu, e eu sou um ser que se expressa de diversas formas que normalmente são classificadas enquanto arte, enquanto performance, enquanto arte visual, enquanto produção audiovisual, enquanto DJ também, e diversas outras formas que eu sigo experimentando e sigo expressando. Acho que talvez o termo multiartista seja o que mais se encaixa no que eu produzo. Sou um corpo trans, meus pronomes são masculinos e faço parte do coletivo Afrobafo, que é uma honra estar nessa família tão forte, que é uma irmandade que me fortalece imensamente. É isso, sigo produzindo, sigo buscando, sigo tentando também, apesar de todas as dificuldades que enfrento, mas sempre fui fortalecido por essa junção, essa união que faz com que seja possível continuar me movimentando e continuar produzindo, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje por esse convite. Sempre incrível ter a oportunidade de troca. Total. E parece que essas trocas agora, né, depois da pandemia, ficaram mais urgentes, né? Não que não fosse antes necessárias e urgentes, mas ganhou sentidos assim exponenciais, né? Sim, a gente segue nas urgências há muito tempo e vai ficando cada vez mais urgente ter acesso aos básicos. E eu sinto que aos poucos vamos sendo um pouco mais ouvidos também. E isso torna um pouco mais visível as urgências que sempre existiram. E Caio, você também é do interior, né, Caio? Sim, eu sou de Pirá. E Salvador sempre ainda sendo esse polo, né, que nos atrai e nos junta. Querendo ou não, né? Porque é babado mesmo. Se as oportunidades aqui pra gente já é escasso, na minha cidade é quase inexistente, assim, a menos que você esteja muito envolvido politicamente, não existe nenhum incentivo, principalmente o financeiro, né, para você continuar existindo e sobrevivendo e produzindo arte, é muito complicado. Por mais que a gente luta, né? Assim, eu vejo que, tipo, a gente vê uma interiorização desses prêmios, desses editais, chegando agora, assim, com muito atraso. E ainda assim, né? Com várias verbas insuficientes para uma Bahia de 500 municípios. Ainda é muito pouco, é muito burocrático e muito complicado, muito complexo. E aí falta
tornar acessível também, porque para quem se torna esses editais, então, acaba não chegando em quem está com urgência de sobrevivência através dessas expressões artísticas. Segue continuando em quem já tem possibilidades mil de se expressar e continua naquelas velhas panelinhas também, né, de quem já conhece alguém, de quem já está inserido politicamente. Eu tiro muito pela minha cidade, ainda é uma política extremamente coronelista. Então, a menos que você esteja afiliado ao partido que está no poder naquele momento, aquele grupo, você é a única possibilidade de você pensar em construir qualquer coisa na cidade. Porque senão, Total. além de boicotes, ameaças e vários outros processos extremamente violentos que não vale a pena, né, nossa vida. Infelizmente, ainda próximo desses partidos ainda é uma cultura vinculada a um lazer, né? A um lazer de religião, cultura, lazer, tudo esporte, muito tudo muito entre aspas, porque acaba não entrando em nenhuma dessas questões profundamente é babado, mas a gente é essa teimosia, né, que vai nas brechas, vai escorrendo, vai fazendo essas redes potentes. Você estava no Ocupa Mink, Kai? Participou Então, eu ativamente? cheguei em momentos, eu não cheguei a estar tão ativamente no Ocupa Mic, estive mais ativo em outras ocupações, mas a do Mic cheguei a frequentar em alguns contextos, mas não cheguei a residir lá. Lembrava de você assim, passando e próximo de Mamba, né, da galera. Poxa, te acompanhar nesses anos todos assim, desde Nájila, a noite 4x4 ali também, os âncoras, porque a noite do âncora e essa noite drag de Salvador, ali do centro histórico, marcou, né? Marca muita. Que era o nosso lazer, né? Era o nosso lazer, tipo, cultural e um lugar de super fôlego e que já estava ali tocando e tensionando essas questões que a gente vê hoje muito forte, né? E que de uma maneira muito under, muito fora da margem, tentando ocupar um centro de Salvador, suas mil peculiaridades e dificuldades financeiras mesmo, porque era tudo faça você mesmo, né? Sim, foi um percurso muito intenso. Esse lugar mesmo que você trouxe da ocupação da Carlos Gomes e de estar presente nesses espaços da noite LGBT, que aquele espaço historicamente sempre nos pertenceu, né? Sempre foi de corpos trans estando ali ocupando aquelas ruas. E não só celebrando, mas também trabalhando ali, principalmente tendo enquanto fonte de renda. E acabava sendo um cotidiano muito complexo, porque nesse tempo de agora, a gente depende muito dos donos dos espaços. E depende muito da lógica dos donos dos espaços e o que eles acreditam sobre nossos corpos. E nem sempre, na verdade, na grande maioria das vezes, essas pessoas que coordenam e gerem e possuem os espaços não costumam ser tão acolhedoras. Na época que tinham esses processos que você citou, da noite 4x4, outras noites que eu fiz com a Nájila também no Âncora, às terças, existia A um acolhimento, Malaíca. sim, existia um acolhimento imenso entre a gente, que era um lugar de família para mim, mas que quando esbarrava nesse lugar dos donos dos espaços, era sempre um lugar de atrito e de violências extremas, com muitas censuras, com muitas ordens que não fazia sentido pra gente ali. E essa falta de autonomia e essa precariedade também, porque nunca recebemos o que merecemos ali. E isso Total. sempre foi pontos que me incomodavam bastante, porque para quem estava ali com sua vida confortável, suas heranças, sua estabilidade, era um processo, mas para quem estava ali na precariedade no corre, era outro processo de estar ali ser uma urgência também, né? Sim. Porque a gente precisava daquilo para voltar para casa e ter um café da manhã para todo mundo poder comer um pão com uma banana ali e ter algo para continuar se movendo e continuar E produzindo. é massa porque vocês ali já tensionavam com os donos dos espaços, que eram lugares de resistência, né, LGBT, mas muito binaristas, né? Assim, eu acho que aí a gente entra nessa questão da monstruosidade do monstro, que vocês já estavam ali, né, colocando outras possibilidades entre a categoria homem e mulher, de drag, né, de possibilidades, monstruosidade de trazer esse corpo dissidente periférico, né, que vinha de longe e que estava ocupando aquela cena. Sim, e eu percebo não só esse lugar binário, mas também diversas outras questões sociais ali muito presentes, porque quem herda esses espaços físicos no centro, né? Então, era um contexto misógino, era um contexto racista, era um contexto transfóbico, e que se não fosse esse acolhimento que a gente tinha entre nós, seria um espaço impossível de estar ali também. Então, eu percebo que existe essa resistência que é real, que você citou, que é um lugar de se empoderar, é um lugar de ter voz, é um lugar de estar entre corpos como os nossos, ainda que na noite, mas também na noite, e ter ali uma possibilidade de gerar alguma renda, mas em contrapartida a gente tinha esse lugar que eu falei, né, de você estar muito
nas mãos mesmo de quem tem o poder ali, mais uma vez. Que eu sinto que é uma repetição do processo que a gente tem com a Secult, que é uma repetição do processo que a gente tem com diversos órgãos que gerem arte no Estado e que seguem seguindo lógicas antigas, né, que nunca nos contemplou, nunca irá nos contemplar e que segue não chegando em quem é urgente que chegue, porque precisa chegar em quem está na rua, precisa chegar em quem não tem acesso a um computador, em quem não tem acesso à internet, precisa chegar além da gente, precisa chegar na gente também, porque as desigualdades são imensas, né? Quando a gente para pensar nesses espaços da noite. Total. E nessa época, sei lá, 2017, né? 2016, 17, 18, eu lembro que os dias que mais davam gente, inclusive o da terça estranha, era uma coisa inacreditável, aquela Carlos Gomes lotada de Era. outros corpos, realmente não eram os corpos comuns que frequentavam o Âncora, né? A região ali do Caras e Bocas. Gente, era incrível, era incrível. Era um movimento que também não era de edital, era um movimento altamente, né, independente, rolê under que vocês construíram e que, poxa, era incrível, velho, era incrível. E que deve ter sacudido muito essas estruturas, né? Essas estruturas engessadas das pessoas que estão nas portas, né? Seja É, do dono da casa. existiu processos para impedir que isso continuasse acontecendo, né? Tanto que hoje a gente não consegue ter esse espaço que a gente tinha antes, porque isso incomoda muito algumas pessoas que seguem acreditando nas lógicas normativas. Então, ser independente também é bem caro quando a gente não tem herança. E aí é babado manter isso acontecendo sem ter um espaço nosso, por exemplo. E que está mexendo em lugares muito centrais, e que algumas pessoas não querem mexer, né? Porque vocês estavam mexendo num binarismo ali real de gênero, sexualidade, enquanto aquele grupo LGBT queria ficar no estereótipo da drag, do feminino, né? Dessa feminilidade já empacotada, que a gente já sabe que lugar é esse. Vocês estavam propondo, primeiro, que ainda naquela época ainda era uma novidade drags amapô, né? Tipo assim, já causava esse estranhamento misógino dentro do espaço, fora depois quebrando tudo, né? Trazendo todas as quebras que vocês trouxeram e Sim, eu que sinto que até hoje é um estético babado, né? total. E até hoje é um babado, porque existem corpos que permanecem naquele espaço, e corpos trans que permanecem naquele espaço. E de que forma esses corpos estão ali, por que estão ali, né? Se existe Uhum. também oportunidades além daquela. O que também precisou acontecer para que hoje aqueles corpos estivessem ali. Então, eu acho que é um lugar de pertencimento para mim, a Carlos Gomes, mas que ao mesmo tempo é um lugar que hoje eu não consigo estar presente, porque quem possui aqueles territórios, o chão, os prédios, as casas ali, não são gente como a gente, não são pessoas que historicamente ocupavam aquele espaço, não são as pessoas trans, não são as pessoas pretas, ainda são pessoas herdeiras das pessoas brancas que colonizaram aquele espaço. E Total. por isso que eu sinto que alguns processos que existem aqui em Salvador se espelham no interior também, e o oposto igual, que só são questões que têm especificidades muito diferentes, mas ainda esse problema da colonização, da desigualdade, da branquitude e De da abrir mão, né? ausência da diversidade, da presença dos nossos corpos livres e autônomos e podendo trabalhar e podendo construir também. Ó, o Mário aqui tá dizendo que o trabalho de Kai é foda. Admiro demais. Ah, eu de Mário que Realmente. é foda também, eu amo. Realmente, acho que é um trampo e uma estética assim que quem teve a possibilidade de ver presencialmente assim não passa batido. Definitivamente não passa batido. São muitas camadas e são muito potentes, sem dúvida. E eu acho que o grupo, Feliz. os coletivos todos que vocês foram se juntando nesse pertencimento e nessa possibilidade de existência, né? Nesse lugar da branquitude, de territórios e donos, e vocês sempre ali, poxa, é o que está de fato, e é a possibilidade de renovar mesmo, né? A cultura da Bahia, é trazer realmente a periferia para o centro, né? Porque a ocupação do MIM, que a gente ficava muito nisso, assim, havia uma ruptura, uma tensão foda ali, que era justamente a grande maioria da cidade, a periferia, os interiores, e os artistas do centro brigando com a Secult, que também ainda não dava conta dos artistas do centro, nem daqueles equipamentos, e nem todos os artistas do centro eram os filhos da herança, né? É importante também dizer isso. Então tinha todas essas tensões, né? Acontecendo, e dali de 2016, que foi o golpe, que vem tudo que a gente está vivendo, que depois esse fosso foi se ampliando, né, e potências foram aparecendo, né, o Afrobafo, vocês depois se juntaram no coletivo na Casa Monstra, e era muito, isso, é muita potência, assim, ocupando e indo para vários centros
do eixo Rio-São Paulo, com esse olhar para vocês, porque vocês são muitos e muitos, muita Sim, potência. sempre foi urgente pra gente, né, estar junto. Então, é um processo de aquilombamento que é muito antigo e que sempre funcionou para que a gente continue existindo e continue reverberando as coisas que a gente acredita em espaços mais seguros. Recentemente a gente fez uma gravação lá no Centro Cultural dos Alagados e também é um movimento muito bafo do centro ir para a periferia também. Total. E a periferia permanecer na periferia também, podendo produzir, podendo ser pago por isso e podendo se movimentar, porque são espaços que às vezes a própria comunidade nem sabe que existe, porque o fomento está muito mais nos espaços do centro, nos espaços do Rio Vermelho, nesse eixo Orla, centro, e acaba que a periferia fica sem investimento, fica sem visibilidade, até pela própria comunidade às vezes. É importante que a gente faça esse movimento circular mesmo, de estar em vários espaços e de permanecer junto nesses espaços, poder também agregar novos corpos por estar nesses espaços de troca entre pessoas que vão ter lugares que vão ser diferentes, que vão tensionar a nossa própria existência e nos fazer aprender também. Porque eu acho muito doido, assim, muito nada a ver, na real, né? De falar que somos todos iguais, porque não somos. E essas diferenças é que nos faz aprender, nos faz crescer, nos faz seres mais ricos e quando a gente pode estar em espaço que somos todos muito diferentes, mas tem lugares que nos atravessam igualmente, como o racismo, como a transfobia, e a gente pode se juntar para estar num espaço onde aquilo não vai ser o centro, e que a gente vai poder tratar de outras questões subjetivas. Acho isso essencial para a gente maior segurança, né? Um pouco mais distante dessas opressões tão intensas como quando a gente está lidando com as instituições, mas estar em Sim. espaços mais organizados e entre nós, pessoas pretas, pessoas trans, e produzindo e também sendo remuneradas e também estando em espaços que sejam nossos, que saiam desse eixo tão central também, tão hegemônico. Total, total, porque a hegemonia nos quer separado, né? Fato. Uhum, e aí a gente se junta. Aham. É a tática mais antiga de sobrevivência e resistência, sem dúvida. E eu amo sempre as narrativas que o Afrobafo traz de pensar recriação, de pensar novas possibilidades, também de resgatar memórias de corpos LGBTs, de corpos trans pretos e LGBTs pretos. Porque é esse atravessamento que não é um só, né? Então, Sim, às vezes, no movimento LGBT a gente sofre racismo e às vezes no movimento negro a gente sofre transfobia, sofre LGBTfobia. Então é importante que a gente tenha espaços onde essas coisas se juntem e a gente se junte também para buscar soluções e eu acredito sempre que a dança, a música são ferramentas muito poderosas de trazer essas discussões, esses debates e eu me sinto sempre muito honrado e muito feliz, sempre volto reenergizado desses processos com o Afrobafo, que é um lugar de irmandade que eu valorizo muito e acho muito precioso e acho que precisa ser valorizado não só pela gente que está ali, mas por toda a sociedade, precisa ter um olhar também para as instituições entenderem que não é só essa possibilidade e que isso também precisa de investimento, porque a gente precisa, infelizmente, dessa moeda para continuar girando, né? e vocês são muitos, né? Vocês são muitos, é um coletivo imenso e que Mas é vocês têm várias redes, isso é muito potente, velho. Afora essa disputa da narrativa imagética e estética da cidade, pô, esse olhar para a periferia, assim, esse lugar estereotipado do que seria esse lugar da periferia, né? Ou esse lugar do centro, e de corpos LGBTs também tensionando a normatividade da própria periferia, corpos também fora do padrão, né? Corpos gordes, corpos outros tipos de corporalidades, fora dessa branquitude que impera nosso imaginário mais íntimo, né? sim, a gente precisa, né, de reconstruir esses imaginários, porque eu sinto que a coisa está muito, há muito tempo, muito hegemônico, muito aquela imagem eurocêntrica que segue sendo reproduzida sem nem pensar, sem nem questionar, e a gente vê isso em todos os espaços desde que a gente nasce. Então, o poder precisa ser diverso. A gente, historicamente, na Terra, sempre precisamos de diversidade. Uma terra que a gente planta uma coisa só fica infértil. Então, a gente Total. precisa que Melhor muitas cultura. vozes, muitos corpos ecoem para a gente seguir crescendo. Foda. E eu acho massa a estética de vocês também, e falando especificamente do seu trabalho, essa estética apocalíptica, né? De tipo um bloco no lixo, aquilo ali com esparadrapo vira um salto alto, uma espécie de o lixo tirar material expressivo, criativo, de propor outras possibilidades. Via corpo, né? Assim. E... Mas... É babado.
Babado, mas tô feliz que tá rolando, tá suave a conexão, mas que assim continue. Vai. E, Kai, eu acho massa essa questão também que você traz da ancestralidade, né? Eu acho que a ancestralidade com o futuro, o presente, esses tempos, três tempos históricos não cronológicos, mas tudo fincado em algo do seu corpício. Acho potente isso, acho foda. Sim, é uma narrativa que pra mim é muito poderosa, assim, porque é muito pertencimento mesmo, de falar sobre de onde eu vim, de falar sobre a necessidade da gente resgatar algumas coisas e retomar alguns processos para que a gente dê continuidade a coisas que foram interrompidas. E essas noções todas que temos hoje de tempo, de espaço, são todas muito ocidentais e muito eurocêntricas. Então, esse processo de resgate para mim é essencial também para construir minha autoestima, para construir o meu percurso como um todo e para que faça sentido também o que eu falo, o que eu acredito. Então, a gente ainda temos muitos buracos que precisam ser levantados e ser resgatados. E o meu trabalho é parte disso, assim, desse levantamento, desse resgate, dessa continuidade de que nada é novo, nada está sendo criado. Esse processo é circular mesmo, né? De ir voltar e seguir reencontrando esses seres, essas existências que deu origem ao que eu sou hoje. E esse lugar é uma fonte inesgotável, infinita de vida e de poder e de força. E é da onde eu me recupero e consigo retornar para essas batalhas cotidianas com um pouco mais de força e que ainda segue muito desafiador, porque acessar essa fonte não é fácil e a gente tem todos os dias novas ferramentas para impedir, para dificultar esses nossos acessos à ancestralidade. Mas ao mesmo tempo, segue estando tudo dentro da gente, né? Segue estando tudo dentro de nossas origens, de nossos arás, de nossos alcances. E essa força é muito mais antiga do que a dor colonial. Então, também buscar essa força de lugares que não necessariamente são os lugares conhecidos pela racionalidade, mas que são lugares muito reais e que precisamos estar em outros estados corpóreos e mentais para acessar também. E eu acredito que o movimento do corpo, como o que eu trago no meu trabalho, como também a visualidade, são ferramentas para acessar esses estados de corpo e de consciência que nos faz dar continuidade e que nos faz também ser um canal de comunicação não só da minha cabeça, mas das minhas cabeças e que eu possa também trazer mensagens e trazer ideias e trazer coisas que precisam ser alimentadas para que essa continuidade exista e que não fui eu que criei, mas eu sigo alimentando. Nessa linha, então, assim, acho que você falar um pouco das suas referências, eu acho que toca nessas cabeças, né? Todas. E são muitas, né? Eu acho que hoje talvez esse lugar seja o mais íntimo e o que eu mais trago, porque não tem muita explicação, né? Não é linear também. E não é uma receita pronta, é algo que a gente vai construindo e vai entendendo como faz sentido. Isso também é sobre errar, isso também é sobre, às vezes, interpretar coisas de formas que não são e recomeçar. Mas esse processo a gente precisa continuar fazendo porque eu também não acredito que na ancestralidade existia um mundo perfeito, onde tudo era incrível e não existiam desafios. Eu acredito que a gente, pelo menos, estava caminhando com nossos próprios pés. E esses pés foram acorrentados. E agora a gente vai aos poucos nos livrando dessas correntes para continuar caminhando o mesmo percurso que nossos ancestrais começaram a caminhar. E enquanto estávamos presos, enquanto estamos presos, não deixamos de caminhar. Então, mas esse caminhar da dor, eu não quero dar continuidade. Eu quero dar continuidade ao caminhar da libertação. E são escolhas também, né? A ancestralidade, ela é muito complexa, ela não é uma coisa ou outra. São milhares de encruzilhadas que vão tanto dentro do meu próprio corpo, dentro do meu ará, dentro do meu ori, como no externo. E essas encruzilhadas, elas vão se multiplicando e às vezes se espelhando também. Então, questões que eu lido, às vezes eu preciso resolver para que no mundo se resolva também. Então, eu preciso estar feliz e preciso estar acolhendo quem eu sou enquanto matéria, preciso entender os meus traços, preciso abraçar o espelho para que também eu não reflita mais essa dor e essa falta de aceitação, para que eu consiga me pertencer. E são milhares de desafios. Eu não falo isso de um lugar de quem conseguiu, eu falo de um lugar que quem está tentando. Ainda são muitas disforias e eu sei que as minhas disforias, elas não passam apenas pelo lugar de ser um corpo trans, mas passam também pelo lugar de ser um corpo trans negro,
Porque tem coisa que eu não sei se é fruto da disforia ou fruto do racismo, sabe? Então é um lugar muito complexo mesmo. Uhum. E a gente não tem tantas referências materiais, então fica também num lugar muito subjetivo e íntimo meu com minha espiritualidade, que sempre me sopra notícias de amor e sempre me diz coisas que eu preciso ouvir, que às vezes são duras de ouvir, mas que são mensagens para acordar também. Eu sinto que no meu trabalho, no meu processo criativo, eu tento trazer essas mensagens que eu recebo para o mundo também, para que não seja só a minha libertação, mas que a minha comunidade também se liberte comigo. E que a gente possa junto ir quebrando essas correntes e quebrando essas barreiras, esses bloqueios, e possa se empoderar do nosso corpo, do nosso movimento, da nossa voz, dos nossos traços. E compreender que o que disseram ser demonizado, na verdade, é o nosso sagrado. E que existem muitos sagrados, que na verdade nós somos seres sagrados, porque não é uma coisa separada, né? A natureza e o que é sagrado da gente. É tudo uma única coisa, que são milhares de coisas, porque precisa ser diverso, mas precisa haver união também, harmonia. E são estágios que sempre foram metas de ancestrais nossos. E retomar esse objetivo coletivamente é algo que eu acredito ser urgente também, para que a gente alcance lugares de elevação coletiva, para que a gente possa sair desses desafios de dor, de sofrimento, de um caos sem direção. Porque o problema nunca foi o caos, sempre foi o direcionamento a partir da ambição, da destruição e da separação do nosso ser para a natureza, que isso não pode ocorrer. Isso está em desequilíbrio. Então, trazer também, como você citou, esses processos com materiais não tão convencionais na criação, tem a ver com isso. Eu não acredito que exista lixo, porque tudo foi transformado, né? Mas é matéria orgânica, é matéria natureza. Então, o que a gente faz com isso? A gente segue entulhando sem saber o que fazer? Não acho que isso resolva nada, né? Acho que é necessário também a gente ir começando a diminuir a destruição e usar o que já foi destruído para que também não seja descartado no esquecimento, porque isso inclusive alimenta um processo de descarte que não é só do que é considerado lixo, mas também dos nossos corpos, que por muitos são considerados lixos. Então, não é à toa que moramos ao lado dos descartes muitas vezes, que aos poucos esse processo vem mudando, mas que ainda é uma estatística muito pesada que cai sobre a gente, que não pode seguir ocorrendo. E aí, quem está do lado disso precisa começar a mudar disso. Essa mudação mesmo que você citou foi ao lado de um lugar que eu habitava na época, e que me incomodava ver aquele lugar abandonado, e eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu também não me via, nem tinha condição, nem tenho, na real, de sair para comprar materiais para criar. E aí eu me vi com o que eu tinha ali, precisando criar, precisando comunicar coisas a partir do que eu já tinha ali acessível às minhas mãos, e que é o descarte da sociedade também. E que tá a potência, né, de reagrupar aquilo que tá todo mundo vendo e não vendo, mas quando você reagrupa de uma outra forma, aquilo volta a ser visto novamente. E não só de ser visto, porque ser visto eu acho que talvez seja uma das primeiras coisas que chega, mas de ser visto, de ser repensado, de ser recriado, de ser também algo que mude o nosso imaginário para que a gente veja como é possível criar além do que já está imposto daquele lugar do consumo em excesso, né, e da destruição, e tratar seres enquanto recursos, que é algo antigo de um processo que vai de encontro à ancestralidade que eu escolho seguir, a partir da narrativa que eu percebo também que faz sentido ao meu pertencimento enquanto um ser negro e um ser trans. Então, eu vejo que para mim faz muito mais sentido estar em contato com lugares e com processos que estejam mais próximos de uma natureza distante dessa destruição, do poder da folha, do poder da água, do poder da terra, do que desses objetos que foram perdendo a sua essência, que foram sendo transformados e machucados, e que podem ser recuperados e precisamos recuperar, porque tá tudo aqui, sempre esteve aqui, né? Nada caiu. Nós também somos isso, né? Não é coisa separada. Então, enquanto a gente descarta, a gente se descarta também. Descarta a possibilidade de que a nossa vida continue existindo. E eu escolho acreditar na vida, sigo acreditando na vida. E quero poder reverberar a vida por muitas gerações, que seja possível existências como a minha vivam muito e reverberem vida e possam ensinar e criar vidas para
destoar dessa lógica que segue, né? Total, total. E também entender que essa natureza, essa essência, ela não está longe, né? Ela não está lá. Ela tá na própria gente e como a gente manipula essas outras coisas todas, né? E também pensa já um lugar até de alguma maneira te provocando, né? Mas eu penso muito nessa coisa da essência, né? Tenho pensado bastante. Se de fato. E você trouxe um pouco isso, que a ancestralidade também não é esse lugar romântico. Então também pensar essa essência também como não esse lugar romântico também, mas como um lugar aí. Uou! Até fabricado, quem sabe, mas partindo de uma outra lógica. Eu sinto que nada disso, inclusive, que eu tô falando é novo. Como eu disse, a gente vem seguindo continuidade. Então, são coisas, por mais que dentro da minha família existam também diversas questões e diversos problemas, e diversos desafios, eu percebo que há também uma continuidade desse processo de conexão com a folha, conexão com a água, e entender isso como ser, entender rostos nisso, entender vida, entender sentimentos. E isso também eu sinto que faz com que a gente possa perceber mais os nossos próprios sentimentos e a nossa própria subjetividade. É um processo antigo, são coisas que eu ouvia também da minha avó, que eu ouvia da minha bisavó e que ia passando. Assim como também eu ouvia da minha avó e da minha bisavó coisas extremamente transfóbicas, extremamente racistas. Mas eu prefiro me lembrar desses ensinamentos que são tão preciosos, porque ao mesmo tempo que eu acho doloroso hoje não poder ter contato com essas pessoas por ser quem eu sou, eu não me esqueço de coisas que eu aprendi. E eu não me esqueço também que nunca foi só violência. A violência foi o que me impediu de continuar convivendo naquele espaço. Mas a violência não me impediu de lembrar como manter as plantas da minha casa bem. A violência não me impediu de lembrar como é importante eu conversar e eu observar e eu estar atento às necessidades da folha, assim como do meu corpo, que a gente expressa nos nossos traços e na nossa pele o que a gente sente e essa atenção E essa que atenção e esse aprendizado foi para além da violência, né? Você conseguiu, apesar da violência, ver e reconhecer e trazer como um lugar de pertencimento e de acolhimento sim, e eu para a percebo sua que o ancestralidade. espelho é um espelho, que eu percebo que o meu desafio, inclusive, é não espelhar mais essa violência, mas essa violência não veio do nada. Essa violência tem origem. Essa violência existe porque minha bisavó, ela foi escravizada e ela passou as violências para minha avó, que passou para meu pai, que passou para mim. E o meu dever é não repassar essa violência, mas repassar essa atenção, repassar esses saberes, repassar esse cuidado e quebrar o ciclo da violência, para que essa dor não permaneça também nas próximas vidas que serão geradas. Você ter autonomia para escolher o que passa, né, por esse espelho. O que você quer que passe. E eu sinto que isso demanda também uma consciência muito babada e que não é linear, e não é o tempo todo a gente ali consciente. Então, muitas coisas, infelizmente, vão acabar passando, mas enquanto eu puder estar atento e forte, eu acho que é importante que a gente, enquanto comunidade, se observe para entender que essas coisas, assim como fazemos parte da natureza, não é algo fora, essas violências não é algo só fora também, é na gente. A gente reproduz com nós mesmos e, em consequência, às vezes reproduzimos em que está ao nosso redor, na nossa comunidade, com as nossas filhas, com as pessoas que nos cercam. E esses ciclos, eles precisam ser quebrados. E é também uma urgência que temos, né? É muita Foda. coisa. Hã? É muita coisa. É muita coisa. Ainda bem, né? Porque a gente tem uma passagem tão rápida, se você parar para pensar, né? Tipo assim, 70, 30, 100, no máximo 110. Tipo, Quero vencer a estatística dos 30, viu? total, total. Que assim seja. Seja para todos e todas. Queridos aí mandando mensagens, coraçõezinhos. Eu Tá lindo, amo. lindo, babado. Mas me diz uma coisa, a questão que tem bastante disso no projeto, e eu nunca conversei isso com você, e fiquei curiosa. Essa questão desse seu entendimento, depois quando você se compreendeu nesse lugar trans, a sua questão com essa identidade sapatão, assim, o que que aconteceu nesse lugar, com este lugar? Foi implodido? Então, na real, esse lugar nunca existiu, né? Sempre foi um lugar muito que me jogaram nesse lugar. Mas, por Uhum. exemplo, eu não sou um homem trans heterossexual e eu nunca fui um corpo definido. Enquanto me jogavam nesse lugar de sapatão, eu não sabia quem eu era. E eu aceitava mais por demandas, inclusive, de urgências financeiras, porque eu precisava trabalhar. E aí era Então, lado. sapatão sim, vamos embora. Sim, vamos, eu vou, eu faço.
Mas é babado, porque assim, eu naquele momento eu estava num processo muito de autodescoberta. E na verdade eu meio que já sabia há muito tempo, mas eu estava descobrindo que era possível eu expressar isso ao mundo e que existiam ferramentas para que isso fosse mais possível, porque também eu não queria continuar sendo jogado naquele lugar de sapatão. Porque eu Uhum. nunca fui isso, e para mim era incômodo, porque não existia nenhum pertencimento para mim naquele lugar. Então, para mim, era quase uma performance, e me incomoda esse lugar de forjar algo que não sou eu. Eu Sim, gosto de me sentir pertencente, e é muito gostoso, assim, quando eu consigo me enxergar um pouco mais em mim. Ainda que pode com muitas dores, ainda que com muitos processos, ainda que eu queira e deseje muitas mudanças, mas eu sinto que hoje eu já consigo ter um pouco mais de ar para respirar e perceber que essas mudanças estão acontecendo. Às vezes, por mais que venham algumas ansiedades, mas elas estão acontecendo. Isso já é muita coisa, isso já me dá muitos alívios. Eu fico pensando, a gente conversou muito em várias lives, a gente tocava nisso, dessa questão da retomada, né? Como a gente está num momento de retomada, e às vezes dá muito ódio, né? Esse ódio, essa raiva de tipo, poxa, porque só o tempo perdido, né? A gente pensa nesse tempo perdido, não tem como, mas que respira, ele foi importante, a gente começa, né? Também criar nossas autoficções também é importante para ter chegado aqui agora e conseguir. É um lugar muito complexo, assim, porque eu nem sabia o que era trans até os meus 15 anos de idade. Então, eu sabia que eu era diferente, eu sabia que eu não gostava das roupas que minha família me fazia usar. Eu ficava tentando burlar ali o máximo que dava, ficava ali, chegava com a roupa da sessão masculina, e aí tinha aquela DR, e aí ficava sem entender muito bem o que estava acontecendo. E aí eu acho que quando eu fui morar só, e quando eu tive um tempo mais só comigo, foi que eu consegui ter mais força para me impor para minha família, para me impor para o mundo e para sair como eu realmente sou e me identifico. Porque eu Sim. sinto que essa força vem muito de dentro para fora, assim, porque internamente eu sempre soube, internamente eu sempre fui, mas Aham. esse interno estava sendo tão bombardeado e ainda é pelo que a sociedade espera de mim e quer que eu seja, que eu estava enfraquecido, porque eu também estava ali E muito simplesmente pelo seu dependente. corpo, né? Você é julgado pelo seu corpo, pelo... E aí eu dependia da minha família para tudo, né? Eu precisava da minha família para almoçar, eu precisava da minha família para dormir à noite. Então, romper com aquilo para mim era muito arriscado e muito perigoso. Então, eu fui buscando formas de me autossustentar para que eu pudesse sair daquele espaço, para que ali eu viesse a ter um pouco mais de autonomia, de escolher um pouco mais como eu ia me vestir. Só que também não foi do dia para noite, né? Então, levou tempo, levou dinheiro, porque hormônio é caro, roupa é caro, também demandou muito acolhimento das pessoas que me cercavam. Porque esse processo de você É muito transicionar doido esse processo. é um barril, porque as pessoas elas demoram para entender que você não é mais aquela pessoa que elas conheceram. E Sim. eu, para mim, já tinha demorado muito para eu falar para as pessoas o que eu era. Então, são tempos que são diferentes, né? O meu tempo e o tempo do externo não vai ser o mesmo. E aí eu vou Cai, ter que ter muita deu uma paciência. travada. Oi? Gente, vocês estão na sala, tá Eita. ouvindo cair de boa? Tá me ouvindo? Campos. Entrou. Ai, socorro, azul tá tudo! As questões trans são realmente muita onda, né? Assim, são a ebulição que muda tudo de lugar dentro da gente, né? É Isso muita eu acho que é o coisa. mais potente. Porque são lugares muito negados, né? Eu realmente passo por um processo também bastante de aceitação, bastante com esse embate com o social, com as pessoas que me conhecem e que agora debate comigo com essas novas nomeações e com essa minha nova outra forma de estar. E ao mesmo tempo passa por uma autoaceitação fodida, assim, de profunda. Tira do lugar, assim, o que eu vejo. É uma retomada aí para lugares que foram, que você mesmo proibiu, você mesmo, não você sozinha, né? Você não proíbe, e isso não vira uma questão de não possibilidade na sua existência só, né? Você, ainda mais quando é uma coisa que faz parte bastante, faz muito sentido pra gente, né? Mas é socialmente negado, né? Primeiro pela família, por todas essas dificuldades que são quem nos ampara nessa primeira sobrevivência e que é a primeira que diz que não tem possibilidade, você acredita por um tempo, depois a sociedade vai dizer que não tem possibilidade, você acredita por um tempo e você se fortalece com seus, as suas, né? Sua comunidade, seu lugar de pertencimento para dizer não. Agora eu vou para retomada. Vamos embora. E ninguém segura. E às vezes nem essa mesma sociedade, esse mesmo grupo que a gente se sente pertencente,
recebe isso tão bem, né? Porque É. são corpos que também lidam com essa mesma questão. Então, acho que só pontuando mesmo que se torna mais possível, porque eu percebo que há uma tentativa. E eu acho isso muito lindo e muito potente, o que faz com É o que eu queira afeto continuar convivendo e trocando com essas pessoas. Mas também há muitos desafios coletivos. Tanto total. eu percebo esse meu exercício de, às vezes, precisar decidir muito bem quais guerras eu vou travar, porque senão, às vezes, as conversas nem fluem, porque eu vou ter que ficar o tempo inteiro ali corrigindo, 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 corrigindo. Isso é muito cansativo. Pode Então, quando eu crer. preciso estar assim também, eu às vezes evito também de conviver com algumas pessoas. Eu acho que a E gente está passando por um momento parecido nesse sentido também, que eu não quis abrir mão dos meus afetos, assim. Eu falei, não, vocês vão ter que vir juntos, assim, só se for muito absurdo. eu tive, no começo, uma tolerância bem grande, assim, de entender que leva tempo, que a gente transiciona junto e que vamos ali entendendo, que por mais que as pessoas entendam ali, falem, não, a gente te respeita e vai rolar, mas leva um tempo mesmo até essa readaptação. Mas esse tempo, ele vai chegando Tem no hora que a limite, gente sabe. né? É, Hoje, com 2 anos de transição, eu já não vou aceitar mais algumas coisas. Eu já não quero mais ouvir aquele nome. Já não quero mais que o meu pronome seja trocado por quem já está há muito tempo ali entendendo que aquele não é mais meu pronome. E principalmente de pessoas que eu conheci depois da transição. Aí eu não aceito mesmo, sabe? é, Eu aceitei por um tempo de quem me conhecia antes. Agora, de quem está me conhecendo hoje, é muito outro lugar. Mas, total. repetindo, algumas guerras eu escolho não travar e para não me desgastar. Porque eu sei que são pessoas Total. que não estão me enxergando e não vão continuar me enxergando, e é isso. Então, eu também não quero estar presente, não quero trocar. E Vamos vai pra ser até frente. ali aonde for necessário, porque às vezes são relações de trabalho, às vezes são relações onde eu preciso acessar um serviço de saúde, por exemplo. Então eu também vou tentar e tenho tentado ser muito estratégico. Mas admito que eu ainda não sei como lidar com transfobia às vezes. É Admito que às foda. vezes ainda me desestabiliza, às vezes eu ainda acabo surtando, às vezes ainda rola uns textões assim na rua, porque dá babado, mas tenho tentado exercitar essa paciência e entender que eu estou confiante sobre o meu processo e que por mais que a pessoa não me enxergue, é o processo dela. Eu vou seguir no meu. Total. E é Isso isso. é bom. Isso é massa. E eu acho que você falou uma coisa que eu achei que Isis trouxe na última live, como a nossa identidade, às vezes, ela tem a capacidade de puxar a identidade do outro, de desestabilizar a identidade do outro, né? É um babado só de estar É um respirando. babado. E que também é uma potência, né? Se a gente pensar que. Porque traz esse lugar de que ninguém está pronto, ninguém está acabado. E que bom que a gente consegue, ainda tem a capacidade de se desestabilizar, né, com a outra pessoa. Se for para levar a gente para outros lugares, lugares potentes, né, que questionem as normas, né, E eu que estão atingindo outras pessoas e você não consegue sentir, porque você se possa está estar anestesiado. acontecendo essa desestabilização, é porque provavelmente existe um choque. Então, provavelmente, por mais que a gente exista, e somos muitos, muitas e muitos, mas muita gente ainda insiste em não nos ver. E precisa ver, né? Então, precisa saber que a gente existe, que a gente, que a gente vai no médico, que a gente gasta dinheiro, que a gente come. Então, Que rola tudo vagina não é sinônimo de feminilidade e que, né, esse de beabá repensar básico. em lugares, né? E eu percebo sempre nessas violências, nessas transfobias que chegam até mim, como as pessoas são ignorantes quando se trata de identidade de gênero. E é um projeto antigo, é um projeto Colonial, né? colonial, exatamente. Então, não é à toa também que as pessoas não sabem. Por isso que eu Uhum. acredito que é tão necessário eu estar confiante do meu processo, para não deixar que Total. essas violências me desestabilizem. Quando são violências muito intensas, quando, por exemplo, alguém me bate, quando, por exemplo, rola uma violência física, aí realmente eu admito que eu não consigo ainda estar tão tranquilo. Então, às vezes, Nossa, é foda, mas rolou isso? Tem rolado? Assim, ó, agressão física? acontece. Foda, velho. Ó, sinta-se abraçado, né? Que é foda. É foda. Mas também isso não me para. Nunca me parou e nem vai parar, sabe? Mas é essa urgência da gente aprender mesmo. Aprender a diversidade e como é importante querer entender a outra existência, querer enxergar. Porque ao mesmo tempo que existem essas violências, eu percebo que mesmo antes de eu dizer para o mundo, de eu dizer para minhas pessoas que eu convivo, que estão na minha comunidade,
já tinha algumas pessoas que me enxergavam antes disso. Quando eu chegava no tabuleiro de Sofia, lá no relógio de São Pedro, ou então no de Dedéu, ali perto do Bom Preço, elas sempre me trataram no masculino, antes de eu mesmo reconhecer para o mundo isso. Porque elas sempre me enxergaram. No axé, no terreiro, eu sempre ouvia coisas de entidade me tratando no masculino. Então, Que massa. assim, é esse lugar de enxergar o outro, de querer enxergar, de querer estar atento àquela Então, existência. as pessoas que tem que manter perto, né? Assim, Isso. que vai dar força mesmo. E, por exemplo, eu fico muito feliz hoje de estar numa comunidade de terreiro que me acolhe, porque eu já estive num lugar antes que não era acolhido, que a minha transição foi muito mal vista e que simbolizou a minha saída da casa. E hoje poder estar com o meu babá que respeita, que entende, poder ter outras pessoas trans dentro do meu ilê, poder ter esse debate acontecendo ali, não por visibilidade, mas porque aquelas vidas estão ali pulsando e fazendo também aqueles processos, para mim é muito rico e me fortalece muito, sabe? Porque esses lugares de família, assim como o Afrobafo se faz, meu Ilê se faz e hoje estar em casa também se faz, porque hoje eu posso dizer que eu estou vivendo em um lugar seguro, que eu vivo com pessoas, eu recebo pessoas que eu escolho. E isso para mim hoje é um privilégio imenso que eu nunca tive. Que E massa. eu me sinto mais seguro. Hoje em casa eu consigo ficar sem blusa, tranquilo. E isso para mim já me dá mais liberdade de entender que essas mudanças que eu tanto anseio, na verdade, é para poder parar de sofrer algumas violências na rua, mas que eu não odeio o meu corpo. Eu só quero poder ter mais liberdade com o meu corpo. Eu quero poder Você ir à fala, praia mais tranquilo. Eu quero poder você fala uma mastectomia, né? isso. Da retirada, pá. Também a continuidade do processo hormonal, né, Sim, que também é caro, mas que é caro. consigo Eu, abrir eu, mão hoje. Tanto que é e tem sido um processo muito complicado de acesso a serviços de saúde, que são muitas questões, né? Por mais que uhum, tenhamos um ou dois aliados, ainda é muito babado estar ali naquele espaço, ainda é muito violento. O que fez com total. que, por exemplo, hoje eu esteja tomando ainda sem acompanhamento. Consegui recentemente, com a ajuda de Ailton, com a ajuda de Rosa, um acesso no CEDAP, mas que muito tardio, né? Já estou há um ano me hormonando. E é muito doido porque às vezes nem um ginecologista ou endócrino não vai saber mais ou menos quais são os efeitos, né, de um corpo com vulva, com a dosagem de testosterona e tal. Assim, acho que muita gente já tá sabendo, assim, mas a grande maioria desses profissionais tá assim, tipo, É, o né? bafo do CEDAP é que pelo menos os profissionais de lá são profissionais que escolhem trabalhar com pessoas trans. Ah, aí Mas tem já esse. tenta esses profissionais que são pessoas cis, em grande maioria, de serem transfóbicos. Mas são pessoas que Uhum, pelo menos estão mais dispostas e estão sim, pesquisando. Mas, por exemplo, ainda não existe na farmácia um hormônio para pessoas trans. A gente ainda usa hormônios que são sim. desenvolvidos para corpos cisgêneros. A testosterona que eu uso é uma testosterona desenvolvida para corpos com falo. E no meu Uhum, corpo acaba causando algumas reações que são justamente por essa falta de investimento em fazer hormônios que sejam para gente total. Super sintéticos, né? tomado com todas as dificuldades de acesso a uma boa alimentação, de acesso a meios de sobrevivência mais tranquilas à saúde mental, isso tudo vai se tornando acúmulos que são o que influencia para essa estatística tá tão pesada como está. E Uhum, precisamos resolver isso. E é uma questão que só se resolve coletivamente, porque não vai total. se resolver com quem está na carência, na vulnerabilidade só. Porque a E gente só depender de mim e de quem está demandando já tinha se resolvido, né? Ainda mais uma vez, estamos E na os mão. ambulatórios trans estão todos parados, né? Não sei em Salvador como tá, mas São Paulo mesmo, assim, a questão tipo assim, o atendimento que era para muitas, para um pouco, um grupo que ainda estava se tentando ampliar, se diminuiu mais, né? Parou, assim, a verba, eles cortam bonito, assim, para a população transar. Aqui eu consigo atendimento essa semana, até semana passada, no SEDAP, mas eu percebo também que é bem escasso, né? Salvador, por exemplo, não faz cirurgias. Salvador, por exemplo, não distribui hormônio pelo SUS. E isso tudo Olha, vai se é somando e foda. ficando muito pesado, É. né? Antes da pandemia, eu tinha entrado na fila da mastectomia lá em São Paulo, porque eu estava lá para São Paulo, mas está tudo parado, assim, né? Tipo assim, eu tô vendo várias, inclusive, galera, fortalece, porque eu tô vendo várias vaquinhas, né? Vaquinhas dos manos tentando, Inclusive, vou dos fazer a manos minha. e das monas. Inclusive, vou Oi? fazer a minha.
Em Ah, breve, é? Que de ótimo! fazer minha, gente, porque é babado, é É caro e babado, é. O SUS sistema tá e é parado. urgente. Então, quem já quiser, inclusive, colaborar, já chama aqui no inbox, entendeu? Porque Já vamos botar não na é edição do vídeo fácil. já o link para colar com o Kai para lá. A cirurgia, né? São os Vai remédios, tem rolar. os pós, tem todo um processo e que é caro, que eu mesmo não tenho renda fixa, sou uma pessoa que vive da arte independente e dessas coisas que vão surgindo e que vai me fortalecendo. Então, não tenho nem como sonhar em arcar sozinho com a cirurgia. Dando já a Hã? cirurgia que vai rolar, que já rolou, esse brinde. Poxa, já Dá vai rolar, prosperidade. vai rolar. Vai rolar, sem dúvida. Vamos espalhar essas boas novas aí, Vamos, que por favor, merecemos, todos. junto. Ter o corpo que a gente quer, né? Queridão, ó, então, não sei, acho que quer uma mensagem final. Mas, Uma final, mensagem final. faz um pique, gente. Eu quero fazer minha cirurgia. Ah, O hormônio tá caro, R$ 40 uma caixa de Deposteron não tá dando. Faz um pix. é Pô, isso aí, minha gente, é isso está aqui aí. nervoso. Eu, tipo, ano passado eu tava super, quando eu ainda tinha uma graninha, eu ainda tava usando um sachêzinho, sabe? Só que ele é caro como uma peste, aí O gel, o gel, caro, vou caro, comprar caro. aquilo ali, não dá não, gente. É muito caro. É o sonho. Por favor, Porque, tipo, eu queria aos poucos, sabe? A Depo é muito de vez, assim. Eu falei, não, gente, eu quero aos poucos, assim, sei lá, sabe? Não ir tão de vez, assim. Foi tanto negado que, eu, tipo assim, olhar no espelho, assim, não me reconhecer, acho que vai bater onda. ai, reconhece aos poucos, assim, os primeiros É, 3 meses né? é o mais babado, porque nem tanto do físico, é mais o psicológico. Mas aos poucos a gente vai se reconhecendo, porque não é do dia pra noite. Infelizmente, ou felizmente, mas é aquela dose homeopática. É gostoso, né? O processo é gostoso, sim. Eu só O fico processo passada ainda porque eu tenho medo de agulha. Então, minha esposa Rosa que me aplica, eu fico ali segurando na parede. Oi, Giovana, me segura. E aquela dor E é babada. intravenal, né? É intra, é no músculo a parada. É tipo, entra. Eu faço um draminha, não vou mentir. Mas vale a pena, vale a pena. Todo dia, Pois é. 20 dias tá rolando. Mas é Ah, que caro, hein? ótimo. R$ 30 uma caixa com 3 ampolas, gente. Não tá dando, faz um pix. R$ 40, né? Faz Pix, então. Ajuda os manas, as mona. Ajuda nós. Por favor. É isso, é isso. Acho que super rolou. Sim, foi uma delícia esse papo. Tô muito feliz com esse É isso. Muito bom chegar em você e ter essa papo, porta aberta. falar, poder trocar também. Amei muito. Sim. E vamos aí, vou fazer essa força aí para essa mastectomia, dê tudo Ai, certo. viu? Eu agradeço. Agradeço. Essa arte é massa, siga se fortalecendo cada vez mais para retomar tudo nosso. Seu corpo é o corpo de muitos, de muitos. Vida É, longa muito a grato. Kaiokan, Afrobafo, Baticum, Vida longa e também, toda a Thalia essa. Voz, esse projeto, e reverbere, que se expanda, e que a gente possa seguir junto também, se fortalecendo e Sim, trocando. Tem sido muito sim. precioso pra mim. Amo minha máscara, fui vacinar com ela. Você arrasou muito nessa produção, acho que tá foda também. Ai, que massa, é isso que vamos implodindo uns lugares e criando outros, que nos caiba Tem na nossa complexidade. que caber tudo, que é muita coisa. É muita coisa, não vem achando que é só um pixiezinho, não, né? Não. É o primeiro passo para que a gente consiga estar bem para dar um bom Abrir dia. caminhos. É isso. Então, fechando, abrindo caminhos, a gente segue. Muitas graças, viu, Kai? Da graça também, viu? Tamo junto. Tamo juntos. Espero que presencialmente, em algum momento, a gente se encontre num lugar deste Brasil ou fora dele. É, Que a viu? gente merece com direito. Vai ser fora e dentro. E vai ser muitas vezes, porque vida longa. É por aí, Vida é assim. longa. Com certeza. Saindo furando todas as estatísticas e criando outras de longevidade. Derrubar elas todas. Vamos viver. É isso, minha gente. Muitas graças a todo mundo que assistiu, que nem que seja um pouquinho, que passou por essas ondas virtuais. Agradeço a todo mundo que estava aqui, que deu um caixa, que repensou. Muito importante. E também a gente não tá falando só, né? Porque são coisas que
normalmente a gente não escuta. Então vamos escolher ouvir fora desse contexto hegemônico aí. Vamos escolher ouvir outras narrativas, como Total. essa, e como É muitas isso. outras que existem também. E que a diferença seja sempre para frente, potência, né? E não medo. É, O medo e a opressão é outra coisa, que não vai perpassar os nossos corpos. Quer dizer que a gente escolhe, mas enfim. Enfim. é babado. Ele insiste às vezes em nos cutucar, né? Mas a gente, ah, foda-se. Não vão conseguir nos derrubar. Nossa identidade também se torna um lugar de acolhimento, de autoacolhimento, de autoentendimento, e que é muito importante que seja um lugar que a gente consiga sempre alimentar e sempre fortalecer, para que esses ataques externos não nos derrubem. Que a gente tenha a direção, que a gente siga sonhando em quem queremos ser, em quem podemos. Sim. E a arte é tipo esse super portal que nos conectou, por exemplo, Pois é, e que conecte mais e mais e mais mas pessoas. que esse portal siga aberto para E muitos que chega passarem. nos interiores todos, né? Chega quem Que a não gente consegue ser. não tanto. E que a gente se desloque porque a gente tem vontade de ir, né? Que a gente tem necessidade, não porque é uma condição preliminar, né? Para nossa existência. Mas que a gente faz porque a gente está afim. E não porque. Ter escolha, né? Tem que Isso. escolher onde tá. Então foi. Agora eu vou fechar o portal para abrir outros. Beleza, vamos fechar e vamos abrir. Eu amo. Vamos fechar e vai abrir rapidinho. Não tem, só tem Até a abertura de próxima. passagens. Massa demais, querido. Eu amo. Até a Tchau. próxima. E até a próxima, gente. Vamos seguir nessa rede fortalecendo. Importante frisar que esse projeto tem apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.